costa brasileira é incrível, é enorme, tem uma grande biodiversidade, só que a gente conhece ainda pouco sobre o oceano. A gente conhece mais da nossa terra do que do nosso mar. E o oceano, ele é fonte da vida, ele regula o clima do planeta, ele fornece oxigênio, metade do oxigênio que a gente respira, ele sequestra carbono e absorve o calor em excesso da atmosfera. E por isso eu resolvi estudar a saúde dos corais como indicador da qualidade ambiental lá de Búzios, uma cidade turística com um oásis coralino único. A importância dos ambientes onde ficam os corais, ela é fundamental, primeiro para o funcionamento do próprio ecossistema. São várias as espécies que usam esses ambientes para se protegerem, para viverem mesmo, áreas de reprodução, alguns até se alimentam dos próprios corais. E há também a importância para os seres humanos, para aqueles que usam esses ambientes. São áreas que são muito utilizadas para o turismo, para a diversão das pessoas, o mergulho. Então são regiões de enorme valor, não só ecológico, mas também humano. Nesse trabalho, eu estudei a saúde dos corais a partir da observação do tamanho e da mortalidade deles e também das espécies que vivem próximo a eles, como as esponjas, as algas e as estrelas. Eu também estudei o uso do espaço desses ambientes, então eu quantifiquei o número de embarcações, o número de pessoas nas praias, o lixo marinho, o lixo nas praias e procurei entender como é que esses fatores afetam a saúde dos corais. Os nossos estudos em Búzios, eles mostraram que de fato os corais da região estão sofrendo os impactos humanos na região. Então esses impactos, eles podem ser tanto globais, o principal deles são as mudanças climáticas, que tem principalmente alterado a temperatura da água e isso afeta a saúde desses organismos, mas também vários impactos locais, principalmente relacionados à urbanização acelerada daquela região. Então a gente tem, por exemplo, o aumento da poluição nos locais, o aumento do uso desses ambientes, são corais que estão numa região muito costeira, então são pisoteados. Esses estudos foram muito importantes na criação de duas áreas marinhas protegidas, o Parque dos Corais e a Área de Proteção Ambiental. O grande desafio agora é a implementação de um plano de manejo que cuide dessas áreas. Uma coisa interessante desse projeto em Búzios é que ele é um dos projetos pioneiros, não só no Brasil, de estudos da população dos corais, de dados demográficos que ajudam a gente a entender se a população está crescendo, diminuindo, dados de mortalidade. E esses estudos são fundamentais para a gente entender as dinâmicas desses ecossistemas ao longo do tempo e o quão saudáveis elas estão. Ao longo de muitos anos, a gente coletou vários dados importantes e a gente foi vendo que essa informação precisava ir além das universidades. Então, a gente pensou, o que a gente vai fazer com tanta informação? Então, foi criado o Instituto Brasileiro de Biodiversidade, o BRBio, exatamente para fazer a ponte da ciência para a sociedade e, com isso, contribuir para a conservação da biodiversidade marinha. Dentre as diversas atividades que a gente fez através do Instituto, foram as ações de educação ambiental, onde a gente trouxe a biodiversidade de diferentes formas. Por exemplo, a lista de espécies que a gente observou lá, a gente transformou num guia de espécies marinhas, onde as pessoas podem observar quais são as espécies em cada praia que ocorrem ali. Então a gente entregou para os barqueiros, para os turistas e moradores, essa placa em PVC que mostra as tartarugas, os corais, as esponjas, os peixes que ocorrem em Búzios. E a partir das ações e dos projetos e da divulgação deles, a equipe entendeu a importância do engajamento. E foi a partir dessa constatação, desse diagnóstico, que foram elaborados e hoje estão em andamento alguns projetos e ações que são fundamentais. Posso citar, por exemplo, o passaporte ambiental, que é uma forma de levar à sociedade o conhecimento sobre a cultura oceânica. Ele traz unidades de conservação costeiras e marinhas do Rio de Janeiro para que as pessoas se estimulem a ir até lá, a conhecer esse patrimônio, que é um patrimônio incrível da cidade. E elas podem, além do conhecimento, os passaportes são carimbados, elas concorrem a prêmios. Outra linha de atuação do projeto são atividades de extensão, em que, por exemplo, agora na PUC, os alunos de licenciatura em Ciências Biológicas, eles são convidados a participar de ações
que envolvem levar as coleções, levarem os corais, levar um pouco de conhecimento sobre os ambientes de corais para escolas, tanto da rede pública como da rede particular, e falar um pouco sobre cultura oceânica, falar um pouco sobre a importância do ecossistema dos corais e por que monitorar a saúde deles é tão importante, não só para os ecossistemas, como também para a saúde humana e o bem-estar humano. Outra ação muito bacana que nós fizemos em Búzios foi o Dialoga Búzios. Foi um evento com a participação de especialistas de todo o Brasil, de diferentes áreas, como comunicação, educação, turismo, onde foram discutidos cenários, caminhos, soluções, ou seja, uma iniciativa extremamente importante, não só para a cidade de Búzios, como também para o estado do Rio de Janeiro. O próximo passo do projeto dos corais em Búzios vai ser uma modificação na forma como a gente mede essas populações. Então, tradicionalmente, esses corais são medidos com fita métrica, uma notação manual. E agora a gente vai implementar novas tecnologias baseadas em fotografias. Essas fotografias vão gerar não apenas um panorama mais claro dessas populações, como também vão gerar mapas. E esse mapeamento vai ser fundamental para a gente entender como anda a dinâmica da saúde desses ambientes de corais em Búzios.